O Entender o Direito de hoje vai discutir um tema que é complexo. Para muitos que estão hoje no mercado imobiliário à procura de um imóvel para alugar, ficam pensando como é que é a relação entre o proprietário e quem está alugando o imóvel. Para falar desse tema, eu vou conversar com Malu de Lourdes D'Arienzo. Ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, é corretora de imóveis, entende muito bem do tema, e presidente do Conselho Consultivo do TACOM, que é o Tribunal Arbitral de Maringá. Ela é autora de 2 livros, um deles, Arbitragem no Brasil, inclusive edição esgotada, e o outro, Breves Comentários da Lei do Inquilinato com aplicabilidade na Lei de Arbitragem. Malu, bem-vinda ao Entendendo Direito. Obrigada, bom dia, Gilson. Malu, quando a gente fala de alugar o imóvel, é uma relação, às vezes, não muito harmoniosa entre o proprietário do imóvel e de quem está alugando. E muitas pessoas desconhecem seus direitos e deveres quando se fala disso. Um dos fatores mais importantes dessa relação é quanto tempo vai durar o aluguel de um imóvel. E houve uma mudança nessa lei de locação. Por que dessa mudança? O mercado imobiliário exigiu uma nova relação, uma nova legislação em relação ao proprietário do imóvel e quem aluga ele? Sim. Sempre há uma nova mudança para que um equilíbrio entre locador e locatário, né? E agora, com essa nova mudança, veio ajudar muito, tanto aqueles que seguravam os seus imóveis fechados por causa da dificuldade da retomada do seu imóvel, como para aqueles também que vão fazer suas locações. Então, uma das dificuldades maior, no caso de quem aluga, é essa questão do tempo de alugar o imóvel. Existe hoje mais independência de quem está alugando o imóvel e pensa, bom, eu vou vender meu imóvel, eu não quero mais mantê-lo alugado. É mais fácil você romper um contrato hoje com quem está alugando? Depende de como que o contrato, se o contrato tiver por prazo determinado, aquele contrato tem que ser respeitado. Um ano, por exemplo? Não, o contrato é feito por 30 meses, como a lei decide, 30 meses que é feito o contrato de locação. A partir daí, ele pode até fazer a carta de preferência para o inquilino. Se o inquilino não quiser, ele pode realmente repassar o imóvel desde que o contrato seja respeitado. Bom, você colocou um ponto importante. Então, o que significa que tem 2 anos e meio é a validade mínima de um contrato hoje. Mínima de um contrato de locação residencial. E aí, no caso, tem que esperar vencer esse contrato? Sim. Se for antes? Se for antes, tem que haver um acordo entre as partes, onde o locador, né, pagará uma multa pactuada ou aquela que a justiça decidir. Aí, no caso, para o locatário. Isso pode estar estipulado no contrato entre as partes? Pode. E no caso de estipular isso no contrato, como é que fica esses prazos, quando você pensa nos valores, nas multas, por exemplo, que se paga por isso? Mas o proprietário, o proprietário, quando ele faz a locação, ele, no prazo determinado, ele não pode pedir novamente a retomada do imóvel, tá? Ele vai poder pedir a retomada do imóvel no caso de inadimplemento do pagamento, né? Ou que o locatário deixe de cumprir alguma coisa dentro do contrato de locação. Aí teria também a ação de despejo, que seria a única forma da retomada do imóvel. Quando você fala dele não cumprir algumas das regras da relação deles do contrato, quais seriam, por exemplo, um exemplo de algo que não fosse cumprido pelo locador e que geraria essa possibilidade, por exemplo, o não pagamento dos aluguéis. Uhum. O não pagamento do aluguel, que aí viria uma ação de despejo, né? E ele teria um prazo aí de 45 dias para desocupação do imóvel. A depreciação do imóvel, que algumas pessoas que locam o imóvel ficam muito preocupadas com a destruição do imóvel, o desgaste dele. Existem algumas regras que limitam isso? Por exemplo, você pode, de repente, ter denúncias de que seu imóvel está sendo deteriorado e você pode entrar com uma ação de despejo por isso? Não, porque quando o locatário entra no imóvel, existe uma relação chama-se... Você faz uma vistoria do imóvel, né? Quando sai, então você vai novamente, pega aquela vistoria. Então, o que faltar, o inquilino vai ter. Vou falar inquilino, porque falar locatário, às vezes a pessoa não vai entender. Então, o inquilino vai ter que colocar o imóvel naquelas condições. Se estiver depreciado o imóvel das condições que foi entregue, ele vai ter o fiador, no caso, para uma eventual execução do imóvel
acontecido dentro do imóvel, no prazo de locação. Deixa eu explorar um pouquinho nisso. Vamos supor que eu loco um imóvel residencial. Eu loco uma residência. Estou locando uma casa para uma pessoa. E, de repente, essa pessoa começa a utilizar essa casa para fins comerciais, por exemplo. A pessoa começa a dar um fim que não é aquilo pelo qual o contrato foi feito. Isso pode significar ruptura de contrato? Ruptura de contrato, uma ação de despejo, que é a forma de reaver o imóvel sempre é ação de despejo. Então, quer dizer que você tem que tomar muito cuidado quando você aluga imóvel para você não caracterizar uma utilização não adequada dele. Exatamente. E o número de pessoas que estão na casa? Vamos supor que eu tenho, eu vou alugar uma casa sua. Aí eu tenho a minha família, tenho os meus filhos. E, de repente, eu coloco lá que vai morar nessa casa 5 pessoas. E aí, de repente, eu começo a fazer a entrada de mais pessoas nessa casa. Eu começo a ter mais pessoas do que o habitual. Isso pode gerar algum problema na relação da locação? Pode gerar problemas. Aí vai o locatário, o locador, vai notificar normalmente o locatário para que esse tome as providências devidas e tire essas pessoas que estão a mais no imóvel. Então você não pode, por exemplo, relocar. Agora é época de Copa do Mundo. Aí é outra coisa. Em época de Copa do Mundo, por exemplo, muita gente tem um apartamento. Sublocação já é outra coisa, que já vem sempre em contrato que o inquilino não pode fazer sublocação do imóvel. Isso aí também já é um caso para uma ação de despejo. Então, agora em época do Copa do Mundo, muitas pessoas têm apartamentos ou residências próximos aos eventos e tem muita gente que vai ganhar dinheiro agora locando parte de imóvel para isso. Quer dizer, isso é perigoso. Tem que estar estabelecido no contrato, por exemplo. Tem. É possível fazer isso temporário? Entre as partes, né? Isso é possível fazer um contrato temporário em relação a isso? Pode ser feito. Por exemplo, temporário são contratos, por exemplo, que podem ser feitos, por exemplo, no litoral, né? Porque a lei do inquilinato é bastante ampla, bastante complexa. Minuciosazinha. Por exemplo, no litoral, você pode fazer locações aonde você receba o aluguel adiantado, né? Porque lá muitas vezes não tem fiador nem nada. Agora, com essa nova lei do inquilinato, veja você agora que diferenciação que ocasionou nessa nova aí, que veio para ajudar, eu acho que muito importante o que aconteceu. No caso do fiador, né? Hoje, aquelas pessoas que estavam, assim, não querendo mais colocar os seus imóveis para locação, eles já vão querer locar. Por quê? Mesmo sem a garantia. Porque aí, com 15 dias, eles podem tirar o inquilino no caso de inadimplemento do aluguel. Se eu atrasar em 15 dias o meu aluguel, eu posso ser despejado? Pode ser. Mas isso se eu não tiver fiador? Se você não tiver fiador. Com fiador, 45 dias. E essa questão do caso do pedido do imóvel? Eu já vi muita gente falar sobre isso. De repente a pessoa mora lá 3, 4, 7 anos no imóvel. E aí vence o contrato e a pessoa pede o imóvel. Ela não quer renovar, o proprietário não quer renovar o contrato. E se coloca, aí eu vou falar, você me responder se isso é mito ou não, de que eu de repente quero parar de alugar para você porque não vou falar isso, mas o aluguel que você paga é muito pequeno, vamos supor que você paga R$1.000 e naquela região já tem gente alugando o mesmo imóvel a R$1.500, R$2.000. Nas nossas negociações nós não chegamos a um acordo. Aí eu penso, bom, então eu vou tirar a Malu desse imóvel e vou alugar para outra pessoa. Como que eu posso fazer isso? Mas isso aí, quando o contrato, você disse que o contrato já está por prazo determinado. Exato. A partir do momento que o contrato está por prazo determinado, o locador poderá notificar o locatário com 30 dias e ele deverá desocupar o imóvel. Caso ele queira continuar no imóvel, ele tem o direito de cobrir a oferta que o proprietário recebeu de outra pessoa. Por exemplo, desses imóveis que a gente tem costumeiramente, se fala que o proprietário não pode tirar quem está alugando o imóvel, se não fosse por caso para colocar um parente no lugar. Essas questões que se falava antes, de você não poder romper o contrato. Ah, sim, mas aí você já entra numa seara de denúncia vazia, né? Já é mais ampla. No prazo determinado, o proprietário não pode pedir o imóvel. Certo. No prazo determinado. No prazo indeterminado, 30 dias notificando, o inquilino tem 30 dias para desocupar. Por qualquer motivo que seja que o proprietário tenha.
Aí ele pode, por qualquer motivo, ele pode vencer o contrato, ele pode retomar o seu imóvel com 30 dias. Quando você falou da questão do fiador, que já é uma questão polêmica hoje em dia, muitas pessoas locam imóveis e, claro, por causa do fiador acabam não alugando. Aí você falou que isso facilitou um pouco. Mas gera uma certa insegurança em quem está alocando. Quando você pensa, poxa, não tem um fiador, até que ponto eu posso confiar em quem está alugando o imóvel? Gera, mas veja só, quando você faz uma locação, que você pega, porque nós temos no Brasil 3 formas de fiança. Ou é seguro-fiança, seguro-calção, ou então fiador. Não pode nunca ter 2, sempre uma só. Tá. Se você tem o fiador, aí então os imobiliaristas, o administradora pega, quero ver se você tem 2 imóveis ou 1 imóvel. Quer dizer, pode ter um imóvel só, porque a fiança, ela ultrapassa o bem de família. Né? Não vou nem entrar nessa seara, porque é bastante ampla. Mas então pode ter um imóvel só, se, no caso. Mas veja só, o que garante a nós, imobiliaristas e administradores, que até o término daquele contrato, aquele fiador vai ter aqueles bens lá para garantir? Porque não tem segurança nenhuma. Não fica vinculada a nada. Você só fica sabendo, coloca o número da escritura da pessoa ali, se inscrição, livro e tal, mas não é colocado, por exemplo, é feito em cartório, na certidão, na escritura da pessoa. Então, muito fiador, então, ele é mais ficção do que realidade. É mais ficção. Então, hoje, por exemplo, você locar para uma pessoa sem fiador, às vezes até a pessoa vai se sentir mais com aquela responsabilidade, agora eu tenho que pagar, e vai acabar cumprindo melhor as suas obrigações. Bom, eu quero resgatar um pouquinho, estamos aí no final do nosso primeiro bloco, falar um pouco sobre a questão dos contratos. Você falou de 2 anos e meio, que seria o contrato inicial para a gente fazer uma locação, só que de repente eu alugo um imóvel, por exemplo, e 1 ano e meio eu comprei um imóvel para mim. Eu não quero mais ficar alugando o imóvel. Aí eu quero sair do imóvel onde estou. E eu pago, por exemplo, um aluguel de R$1.000. Para sair desse aluguel? Então, como o proprietário não pode pedir o imóvel no prazo determinado, o inquilino pode. O inquilino tem esse direito? Pode, ele tem esse direito. Pagando a multa. Na Lei 8.245, de 91, ele teria que pagar a multa pactuada. Com essa nova implementação da lei, o que aconteceu? O inquilino paga percentual dos meses que faltarem para vencer no contrato. Então, porque eu tenho aí 10 meses de contrato, teriam R$10.000 de pagamento. Aí eu vou pagar em cima desses 10 meses que faltam. Porque sempre coloca no contrato 3 valores de aluguéis, né? Então seriam R$3.000 dessa hipótese, né, que a gente fez. Então, R$3.000. Se faltasse 10 meses, né? Seria, por exemplo, o percentual em cima dos 10 meses e não 3 aluguéis. Aí, no caso, qual seria o valor maior? Seria isso? Aí favorecendo um pouco o proprietário do imóvel. Não, favorece o inquilino. Favorece na hora da ruptura, mas vamos pensar que é preciso ter uma garantia também de que você vai ter um imóvel que vai deixar de ser alugado e dar um tempo para que você procure uma nova pessoa para alugar. Sim, mas nesse aí ele ajuda mais o inquilino. O inquilino também, por exemplo, voltando a falar na multa, se ele trabalha num outro lugar e ele for transferido, e isso constar no contrato onde ele trabalha, ele não tem que pagar nada, nem multa, nem percentual, nem nada. Estou conversando com Malu de Lourdes D'Arienzo, bacharel em Direito. Estamos falando sobre a relação entre quem está alugando o imóvel e quem é o proprietário desse imóvel. No nosso próximo bloco, nós vamos explorar um pouquinho mais esse tema. Daria para ficar aqui muito tempo discutindo ele. Alguns pagamentos, por exemplo, de tributos do imóvel, o IPTU, de quem é a responsabilidade desse pagamento? Daqui a pouco a gente volta para conversar com Malu de Lourdes D'Arienzo.
O Entendendo Direito de hoje está conversando com Malu de Lourdes D'Arienzo. Ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, corretora de imóveis e também autora de obras sobre arbitragem. Ela também é presidente do Conselho Consultivo do TACOM, Tribunal Arbitral de Maringá. E como eu falei para você, autora de 2 livros, um dele é Arbitragem no Brasil, inclusive com edição esgotada, e também breves comentários da lei do inquilinato com a relação com a lei de arbitragem. E nós vamos com a aplicabilidade da lei de arbitragem. E, Malu, nós estamos conversando sobre a relação entre o proprietário do imóvel e quem aluga o imóvel. Eu queria começar esse nosso bloco conversando com você com o seguinte: vamos fazer mais uma suposição, que eu acho que muitas pessoas que estão interessadas em comprar o seu imóvel, às vezes compram um imóvel já usado, um imóvel que está aí sendo alugado. Aí vamos supor que você compra um imóvel, uma casa sonhada, e essa casa está sendo alugada, o proprietário anterior está sendo alugado, e você tem alguém dentro dessa casa. Para tirar a pessoa e poder morar na casa, como é que se faz essa relação de ruptura do contrato quando você vendeu o imóvel e tem alguém morando nele? Primeiro, tem que saber se o contrato de locação é por prazo determinado ou indeterminado. Segundo, a oferta tem que ser feita primeiro por uma carta proposta para o inquilino, de preferência, para ver se ele quer adquirir o imóvel. Então, a primeira oferta é para quem está alugando. É para o inquilino e ele tem 30 dias para responder a essa oferta. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando. Vamos supor que eu faço a oferta. Eu tenho lá um imóvel num valor que eu estou pedindo R$500 mil. Aí eu ofereço ao inquilino e ele olha e fala assim, mas veja, tem imóveis da mesma região, com o mesmo metro quadrado, com a mesma estrutura, por R$350 mil. Ele acredita que essa pedida é muito elevada. Ele pode fazer uma contraproposta, ele pode inclusive tentar ver se esse imóvel não vai ser vendido por esse valor e de repente a pessoa está querendo vender para ele por um valor mais alto só para ele desistir. Como é que funciona isso? Pode. Digamos assim, que tenha sido oferecido para ele pelos 500 e seja feito a transação da venda por 350. Então ele pode ir a juízo, depositar o valor em consignação e ter o imóvel para ele. Então ele pode, inclusive, efetivar uma compra do imóvel pelo valor de mercado? Pelo valor, não. De mercado, não. Pelo valor que foi vendido o imóvel e para ele foi oferecido... já foi vendido o imóvel. E o valor para ele foi oferecido por mais, como você disse, né? Foi oferecido para ele por 500 Exato. E foi vendido por 350. Então, ele deposita em juízo os 350 e ele tem o imóvel. Por isso que quem vai comprar um imóvel que está alugado, ele tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Tem que saber se o inquilino está lá por prazo determinado, se já foi feito a carta de oferta do imóvel para a pessoa, né? E ver se o inquilino realmente vai sair do imóvel após os meses que o contrato está por prazo determinado. Porque ele pode terminar de cumprir, ele tem que terminar de cumprir o contrato. Ele tem que terminar de cumprir o contrato. Aquilo ali tem que ser respeitado o prazo delimitado no contratual. Se, no caso, ele quiser também fazer um acordo, aí é outra trâmite. Coisa, daria para fazer uma série de outras possibilidades aí. Pode. Mas, a grosso modo, seria isso. A grosso modo, seria isso aí. Agora, vamos falar de um imposto que todo mundo paga. Em Maringá, muita gente reclama da alta do IPTU. E quando você aluga um imóvel, quem paga o IPTU, Malu? Olha, estava bem discutido antes dessa nova lei aí, que se o inquilino pagasse, ele poderia pedir depois, no final do contrato, o ressarcimento, aquela coisa. Então, todo mundo ficava assim, preocupado. Agora, não. Agora, essa taxa de IPTU pode ser acordada entre as partes e pode o inquilino, sim, pagar o IPTU. Mas você pode ter contratos em que isso pode ficar com o proprietário também? Pode, aí é acordo entre as partes. Mas hoje pode já o inquilino pagar o IPTU. E tem outros tributos que às vezes é um dado interessante. Você está morando no imóvel, o imóvel às vezes não é um imóvel novo, e se faz toda a vistoria antes de você entrar no imóvel. Então tem uma série de componentes dentro de uma casa que você está alugando. Algumas delas vêm com imóveis embutidos ou não. Enfim, tudo deve estar funcionando, as torneiras nos banheiros, tudo funcionando. De repente, você mora na casa há 4, 5 meses, você está lá abrindo a sua torneira, você descobre que tem um vazamento dessa torneira. E às vezes esse vazamento pode prejudicar os móveis que você colocou na casa. Esses reparos, o que são reparos que cabe ao proprietário do imóvel, a manutenção, e o que cabe, por exemplo, a quem aluga?
tem as coisas que podem ser feitas no imóvel. Voluptuárias, necessárias, são 3, né? Telhado, por exemplo. Telhado, houve um problema sério no telhado, o inquilino não tem nada a ver com isso, o locatário. Quem tem a ver é o locador. É responsabilidade. O proprietário do imóvel que vai consertar esse telhado. Um encanamento dentro da parede, que eu não sou engenheira, não sei, então aquilo ali também é por conta do proprietário, né? Digamos assim, um imóvel que seja um apartamento. Vamos voltar lá num apartamento. O apartamento é do proprietário também, fundo de reserva. Ele tem que pagar isso. O proprietário tem que pagar. Se for feito alguma modificação no prédio, quer trocar elevador ou as pastilhas do prédio, é do proprietário. O inquilino não. Aquelas chamadas de capital que se tem. Chamadas de capital também do proprietário. Além dessas questões do proprietário, tem algumas coisas que implicam numa boa manutenção por parte de quem aluga o imóvel. Mas tem imóveis que são alugados por 10, por exemplo, contratos antigos, 15, às vezes 20 anos. Né? E nesses 20 anos, é claro que muitas coisas se desgastam. Os pisos se desgastam, as janelas se desgastam. Lógico. Isso é do proprietário ou é de quem aluga? Vai valer o bom senso, né? Vai valer o bom senso. Porque numa locação de 10, 20 anos, é óbvio que um piso vai estar danificado. Então, aí vai ter um acordo entre as partes aí para seja trocado. Se for trocado, ou paga desconto no aluguel, aí vai ser um acordo entre as partes. Agora vamos fazer só na entrega, na vistoria, que aí sim, aí vai constar, no caso, vai valer o desgaste do tempo. Aí, no caso, por exemplo, se eu estou lá devolvendo um imóvel de 15 anos, vai ter esse desgaste, eu não posso entregar o imóvel com a mesma perfeição que ele foi me entregue quando eu olhei. Exatamente. Vai ter uma vistoria no início da sua entrada no imóvel e uma da entrega. Então, é óbvio que não vai bater, né? Então, mas aí tem os desgastes do tempo, tem toda essa... Uma pergunta também de curiosidade, antes de entrar no nosso último tema, que é sobre os seguros que os imóveis têm. Muitas imobiliárias, muitas vezes, têm um seguro sobre o imóvel, que quem aluga paga, às vezes é o proprietário quem paga. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. E quando você tem um sinistro, por exemplo, no imóvel, Maringá tem muitas árvores, e algumas dessas árvores, de vez em quando, caem sobre imóveis. Prejudicam, estragam os imóveis. Como é que fica nessa relação? Quem arca com o quê? Olha, eu posso falar pela minha imobiliária, né? Na minha imobiliária, todos os contratos têm seguro. Exige o seguro, né? Porque pode ter algum problema, então o seguro vai cobrir para que não afete o proprietário nesse caso. Aí, no caso, o seguro, por exemplo, de uma árvore cair sobre o imóvel... Aí já é a prefeitura. Mas esse processo todo de correr atrás da prefeitura fica por conta da imobiliária. Ela que tem que correr atrás para ressarcir, por exemplo, essas perdas. Pode ser a imobiliária. Vai ser um acordo aí entre locador e administrador. E esses seguros, eles são embutidos nos aluguéis, e aí quem paga esse seguro? Não, eles pagam o seguro e traz a pólicezinha, né? Aí quem aluga que paga esse seguro? Quem aluga e paga o seguro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essas novas leis que a gente tem no inquilinato. Isso vai mudar o mercado? Porque nós temos muitas vezes uma pessoa que faz investimentos comprando imóveis, compra 3, 4 apartamentos e deixa alguns desses apartamentos fechados. O grande discurso é, para que alugar? Eu posso, de repente, danificar o meu imóvel, eu não vou alugar esse imóvel, eu tenho temor de alugar. Você acredita que com essas novas leis isso vai mudar? Vamos ter mais imóveis para alugar por um preço melhor? Veja só, Gilson. Antes, nós tínhamos esse problema, por exemplo, que você tem o fiador, ou seguro-fiança ou calção, como eu já comentei. O fiador tem o prazo determinado. Então, nessa nova lei agora... Então, o que acontece? Ele tem a responsabilidade até o prazo determinado do contrato. Embora o artigo 39 diz que ele tem a responsabilidade até a entrega das chaves. Isso se ele não notificar o locador dizendo que ele não quer mais permanecer na fiança daquela pessoa. Então eu posso abrir mão de uma fiança? Após vencido o prazo determinado. O prazo determinado, então, ele notifica
o locador, que ele não quer mais ser fiador, não lhe interessa mais, e ele fica com responsabilidade ainda de mais 120 dias após isso aí. Aí o que acontece? Como vai fazer? O locador vai ficar sem, então ele vai notificar o locatário para que esse promova, providencie dentro de 30 dias uma nova garantia para o contrato. Caso ele não consiga essa garantia, então ele pode exigir entrar com ação de despejo. Então, isso garante mais segurança ao proprietário do imóvel? Sim. Agora, voltando lá, se você perguntou. Então, por que eles vão, hoje, acredito que vai ser essa a mais de querer locar o seu imóvel? Porque agora, sabendo que vai acontecer uma ação de despejo, 45 dias, que o teu imóvel vai poder estar liberado 15 dias, ele tem para desocupar, se não tem fiador, então hoje é mais prático você alocar sem fiador. Certo, que você colocou no início da nossa conversa. Estou dizendo pelo que diz a lei. Pelo que diz a lei. Se o inquilino vai sair com 15 dias, maravilha. É melhor você ter muito melhor você não ter fiador. E fazer uma relação direta com o condomínio. Eu sendo imobiliarista, sendo corretora de imóveis, eu digo para você, eu tenho minhas dúvidas quanto na prática. Por quê, Malu? Porque em 15 dias a pessoa não vai conseguir arrumar um imóvel. Eu tenho isso cá comigo, né? Eu tenho 30 anos de imobiliária e acredito que tenho um pouquinho de experiência. Então, eu acho um pouquinho difícil, mas a lei está aí e quem sou eu para falar alguma coisa? Eu fico até feliz de sabendo que o inquilino mal pagador, ele com 15 dias e vai estar fora do imóvel. Eu sou uma pessoa que vou locar sem fiador. E existe uma resistência vou acreditar na lei. E você acredita que as leis no Brasil, elas têm, às vezes, uma dificuldade para ser aplicada? E quando se fala de mercado imobiliário, quando se fala de locação, existe o cuidado de, é claro, você não prejudicar as pessoas para que elas não fiquem sem onde morar. Isso pode gerar uma certa resistência, mesmo com esses 15 dias? Você acha que existe a possibilidade de pessoas recorrerem ou não? Porque numa ação de despejo, se sai uma ação de despejo forçada, é por isso que eu questionei agora há pouco que eu tenho um pouquinho de dúvidas nesse sentido. Porque, por exemplo, quando já aconteceu conosco de ter ação de despejo forçada, e então nós temos que arrumar um local para que a pessoa colocasse os seus pertences, porque diz que a pessoa não poderia ficar sem ter um teto. Né? Então, eu tenho aí as minhas dúvidas. Por isso que, por mais que a lei existe, e Malu de Lourdes Darias colocou muito bem as mudanças que tem hoje na legislação em relação a quem loca um imóvel e quem é o proprietário dele, é importante que as pessoas tenham uma relação de bom senso. O bom senso ajuda muito na convivência das pessoas e na assinatura dos contratos. Doutora Malu, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Obrigada. Até o nosso próximo programa.